Salve, simpatia! É bom estarmos juntos novamente, considerando um trecho da palavra de Deus, e é muito especial poder diferenciar nesta oportunidade algumas sutilezas que podem nos ajudar a viver melhor. E para fazer isso, eu tomo como base a Bíblia Sagrada no texto que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Corinto. 1 Coríntios capítulo 11, começando no verso 17, nos diz assim a palavra de Deus: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque quando vos ajuntais, não é para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte acredito nisso. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas para comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não, certamente não vos louvo. Pulo do verso 22 para o 29, já que Paulo está descrevendo ou fazendo menção aos momentos da ceia do Senhor que Jesus teve com os discípulos na noite que foi traído. E a partir do verso 29 ele continua dizendo assim: Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vós estáis reunidos para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Quero propor para você que a base do reino da luz e a base do reino das trevas é a mesma base, o amor. Parece um paradoxo, parece uma contradição, uma vez que um reino é antagônico ao outro, uma vez que os reinos, eles inclusive combatem entre si, afirmar que o bem e o mal usam da mesma matéria-prima. Afirmar que o bem e o mal, eles se valem do mesmo recurso, tem o mesmo combustível que os coloca em movimento. Mas é isso que a Bíblia nos mostra, que bem e mal usam o amor como a sua fonte máxima de energia. A grande questão é a diferenciação do sentido para onde este amor aponta. Numa linguagem da física, numa linguagem vetorial, podemos dizer que a base em módulo é a mesma, o amor. Só que o amor do reino das trevas aponta na direção do individualismo que desconsidera o outro. O amor, como base do reino da luz, ele aponta externo a si, naquilo que Jesus resumiu na direção de apontar para Deus, amando-o sobre todas as coisas, na direção de apontar no plano horizontal para o próximo, a quem devemos amar como a nós mesmos. É importante destacar esta questão, porque já que em módulo é o mesmo amor, as direções para onde esta força aponta, elas podem não estar muito claras e às vezes até se misturar. Observe então que as trevas, o mal, o inferno, ele não é feito do ódio, da ira, da raiva, do rancor e dos sentimentos desprezíveis. Não. Ele é de uma maneira sutil e bastante discreta feita do amor próprio, do amor egoístico. Esta direção egoísta, essa direção hedonista que tem o prazer acima de todas as coisas, essa direção
que desconsidera o outro, ela pode sutilmente infiltrar e contaminar a manifestação visível do reino de Deus, que é a igreja. E é por isso que é importante estarmos atentos para isso e lutar contra esta força que faz as trevas. O filósofo Jean-Paul Sartre afirmou que o inferno é o outro, mas na verdade o inferno é a falta do outro, a solidão, o vazio. A vida vira um inferno quando nós desconsideramos o outro. Por isso que famílias desestruturadas, elas têm como base um dos seus integrantes ser egoísta. O marido que só pensa em si, o filho que desconsidera os seus pais e não lhes presta conta daquilo que faz, dos lugares para onde vai, gerando preocupação, a esposa consumista que não considera as prioridades da casa. A sociedade vira um inferno por causa do egoísmo. No trânsito eu quero a minha vaga, briga no shopping center por causa do estacionamento. O inferno é feito pela desconsideração ao outro, por essa condição de pensar só em si mesmo. Eu sei que na história do cristianismo a gente já associou o reino de Deus à questão individualista. O teólogo Adolf von Harnack, ele fez a afirmação de que o reino dos céus é esse domínio de Deus em nossos corações. Sim, o reino de Deus, ele parte do plano individual em direção ao coletivo. A Bíblia diz em Romanos 14 que nenhum de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo. O Senhor Jesus mostrou para os seus discípulos que não seria assim como é no mundo, como é nas trevas entre eles. Não, seria de uma maneira especial, aonde cada um serviria o outro, cada um ajudaria o outro, cada um se completaria na alegria e no prazer do outro. Essa é a grande diferenciação do amor do reino de Deus. É um amor que serve, que se oferece, que se doa, que foi exemplificado por Jesus, fazendo esse conjunto de atitudes salvíficas que apontam para nós, um amor direcionado externo a si. Este amor forma o povo do reino. E esse povo do reino vive em amor e se comprova e se evidencia através do amor que tem. Em João capítulo 15, no Evangelho, o apóstolo registrou que Jesus é a videira e nós a vara, e quando estamos nele damos muito fruto. E o que são o fruto, este produto de ter Jesus em nós? São as manifestações do Espírito que fazem com que tornemos a vida do outro melhor. Bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, um conjunto de valores tão nobres que fazem com que o céu seja percebido, que seja manifesto para aqueles que observam que o reino dos céus está entre nós, que os ambientes por onde nós passamos são antessala do céu. É importante observar então que este amor apontando para o outro é a base do reino, base da família de Deus que o Senhor está formando para si, que começa com os 12 apóstolos apontando para aquele símbolo lá do passado, das 12 tribos de Israel, sempre significando um povo peculiar, particular, uma nação santa, raça eleita, sacerdócio real, que Deus está estruturando para si, que caminha junto, que se aperfeiçoa na vivência comum, que entrará nos céus reunidos e que será uma grande multidão que glorificará a Deus. No nosso texto, nós vemos a manifestação física do reino de Deus na terra, a igreja. E vemos que é preciso tomar cuidado, porque mesmo a manifestação física do reino de Deus na terra pode ser contaminado pela base das trevas, o egoísmo, o individualismo, este sentimento tacanho, mesquinho, que desconsidera o outro. O texto que nós lemos
mostra que os irmãos no ambiente da ceia, num ambiente de alegria, paz e esperança, num ambiente que era feito para lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez em nosso favor e para encher o coração de alegria pelo convívio em comunhão e para encher o coração também de esperança, porque deveria ser feito até o Senhor Jesus voltar e ter o ânimo e o entusiasmo para seguir em frente na certeza de que Ele voltará e buscará a sua igreja, foi totalmente descaracterizado por conta de gente que naquela festa ágape, onde cada um levava um elemento para a ceia, naquela festa que deveria ser festa espiritual, em que todos reunidos ali compartilhavam, dividiam, rememoravam, cantavam, ficou materializado ali um sentimento do coração muito ruim. Cada um pegava a sua porção e ali comia rápido, não compartilhava. Alguns tinham fome, outros se embriagavam, totalmente fora. E por isso o verso número 20 diz que, em tom de afirmação, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês fazem. Observe que não quero me limitar aqui ao ato memorial, aquele recorte das atividades da igreja destinados à ceia propriamente dita, aquilo que na tradição católica é chamado o momento da Eucaristia. Não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo a um coração que deixa escapar os valores preciosos, que deixa escapar o valor fundamental. E que valor fundamental é este? A comunhão, o amor. A Bíblia mostra que os primeiros discípulos, embebidos neste amor e sem contaminação, da multidão dos que creram, diz o livro de Atos, capítulo 4, era só um coração. Ninguém dizia que nada que tinha era seu, mas todos tinham tudo em comum. Isto não é produto do ambiente, não é produto de uma titularidade, de um cargo ou de uma função, não é produto de um movimento, é produto de um estado de espírito, que é o estado de espírito do reino de Deus. Observe que aqui, no ambiente da igreja, diz o verso número 17, as pessoas não se ajuntavam para melhor, mas sim para pior. O verso número 18 diz que, não obstante o ajuntamento, não obstante aquele momento de compartilhar e de união, o sentimento era outro. Era de briga, dissensões. O verso número 20 do texto que lemos em 1 Coríntios 11 deixa claro que aquele ajuntamento, o verso 19, melhor dizendo, que aquele ajuntamento era a oportunidade de mostrar quem é quem. Quem é do reino e quem ainda não está completamente dominado pelo reino de Deus, justiça e paz, um reino que pensa no outro. Por que eu estou falando isso para você nesta oportunidade? Porque se a base é a mesma, o amor, e o que diferencia é para qual direção esse amor aponta, se a base é a mesma, amor, e o que diferencia é se esse amor é egoístico ou se esse amor é altruístico, é preciso estarmos vigilantes, porque na manifestação física do reino, a igreja, o amor pode ser perdido e sentimentos das trevas podem entrar no nosso coração. Egoísmo, orgulho, arrogância, individualismo exacerbado, presunção, algumas dificuldades que descaracterizam o povo do reino. Práticas ou posturas que negam aquilo que nós declaramos, verbalizamos, cantamos e pregamos. É através da nossa condição de conviver com o outro, de servir ao outro, que nos confirmamos como cidadãos do reino de Deus. Jesus, quando enviou seus discípulos, deixou claro que tocariam nos enfermos e estes seriam curados.
A necessidade de relacionamento, de proximidade, de consideração ao outro é a base do reino de Deus. O amor que aponta para o outro nunca pode ser descaracterizado, e é importante eu bater nessa tecla porque a nossa sociedade vive uma ilusão de comunicação, uma ilusão de relacionamentos, e os relacionamentos reais são deixados de lado. É muito comum uma pessoa ter 1000 amigos no Facebook e não ter alguém pessoal para trocar informações, trocar ideias, falar da vida, sentir o toque, sentir o carinho. É muito comum você se trancar no seu quarto ou em algum ambiente e ali você está em contato com a máquina e alguém da sua casa, da sua família conversando com você e você não interagindo com a pessoa. É muito comum a frieza chegar aos nossos corações e nós nos limitarmos à nossa baia no escritório, à nossa atividade sem saber o que o colega precisa. Pessoas que se suicidam, pessoas que se entregam a vícios, muitas vezes tem por trás disso a ausência de um amigo, a ausência da troca, do relacionamento e da proximidade. Não tem um amor apontado em sua direção. Eu quero chamar sua atenção para isso e convidar você a uma nova postura. A uma postura que ama, uma postura que considere, uma postura que aproveita os valores do reino. O reino de Deus, de justiça e paz, é um reino de amor, onde Cristo Jesus, Rei dos Reis, absoluto, domina. E neste domínio de Jesus, nós temos as qualidades de Jesus, os atributos de Jesus compartilhados conosco. Sim, Jesus é a luz do mundo. Sim, Jesus é a luz da vida. Sim, Jesus é o príncipe da paz. Sim, Jesus é a vida. Sim, Jesus é a saúde emocional e espiritual que tanto precisamos. Bato nessa tecla porque no meio do povo do reino, do povo que é dirigido por Jesus e portanto deveria ter saúde, alegria, prosperidade e paz, um povo que deveria ser vivo e saudável, quando o egoísmo toma conta, quando cada um só pensa em si, quando cada um só defende aquilo que é do seu interesse, a morte está muito próxima e a condenação é certa. Por isso o verso número 29 diz: quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si mesmo. Quem não leva em consideração que aquele momento é um momento de comunhão, está condenando-se a si mesmo. O verso 30 diz ainda: eis a razão, porque há entre vocês muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Há para nós uma condição de vivermos vidas diferenciadas, como cidadãos do reino de Deus, nos completarmos uns aos outros, crescermos, servirmos uns aos outros, nos realizarmos na alegria do outro e assim sermos fortes, sermos saudáveis e estarmos acordados, despertados para as grandes coisas que temos para viver. A base dos reinos é a mesma: o amor. Que você viva o amor de Deus, que você viva o amor do reino de Deus que aponta para fora de si e que por conta disso faz a vida mais completa e com mais significado. Que você esteja muito vigilante, lutando contra tudo que depõe contra o amor, lutando contra o egoísmo, lutando contra toda a espécie de postura que te isola, que te deixa separado do convívio, dos relacionamentos pessoais, que limitam em você a condição inclusive de servir e de socorrer. Assim você vai viver o cristianismo, assim o Senhor Jesus reinará sobre a sua vida, assim você não estará entre os fracos, doentes e os que dormem, mas sim entre os fortes, saudáveis e os que vivem vida plena e abundante. Que Deus te abençoe, que nós possamos estar juntos em outras oportunidades, considerando valores do reino de Deus. Lembre-se, a base é a mesma, o amor. Para que lado o seu amor vai apontar? Que Deus te abençoe.